Boa noite, pessoal. Sejam todas muito bem-vindos e bem-vindas nessa noite. Quinta-feira, pré-feriado, né? E teremos uma aula maravilhosa que hoje será a temática de redação. Para quem não me conhece, eu sou a Flávia, sou coordenadora da Unicel Jambeiro, AB Jardim Moreno, e eu estarei hoje aqui com vocês, junto com a professora Juliana, que será a nossa convidada hoje, professora voluntária e também coordenadora do Polo Inácio Monteiro. Então, pessoal, vou dar os recadinhos que a Degmar, nossa anfitriã, ela costuma passar para vocês. Essa aula é uma aula gravada, será disponibilizada no nosso canal no YouTube, @Unipolos. E assim que ela estiver disponível, para quem é inscrito no canal, recebe a notificação da aula. Durante a aula, nos primeiros 5 minutinhos, eu vou estar colocando o material da professora, que ela estará utilizando os slides, lá no link onde está o Drive, tá bom? O link do Drive, pessoal, está no WhatsApp, no nosso grupo. Então, é só vocês acessarem, que daqui 5 minutinhos esse material já vai estar lá disponível para vocês acompanharem. Perguntas, como sempre, vocês podem colocar aqui no chat e nós iremos compartilhar com a professora durante a nossa apresentação. Lembrando que essa é uma ação entre todos os polos que aparecem aí na tela para vocês. São diversos polos aqui da Zona Leste que faz esse conjunto chamado Unipolos. Então, boa noite para vocês, ótima aula, e agora eu deixo vocês com a professora Juliana. Eu gostaria de iniciar a minha fala, primeiro me apresentando, né, dizendo boa noite, agradecendo aos colegas, coordenadores de polo, e a Flávia, que vai estar no suporte hoje, e tantos outros colegas também, coordenadores de outros polos que estão aqui também para ajudar, né, para ajudar com as questões do chat e enfim, para que dê tudo certo nessa aula de redação. Como ontem a colega que apresentou a aula de história falou das dificuldades e do desafio que é, né, a Bernadette, de apresentar uma aula, principalmente quando a gente não tem, quando a gente está tanto tempo fora da sala de aula, é um desafio grande, para mim não vai ser diferente essa noite, né? Então eu espero que vocês, caso eu escorregue com alguma coisa, vocês sinalizem, perguntem, eu vou retomar os pontos com muito prazer e espero que vocês consigam aí aproveitar um pouquinho do que eu preparei para essa aula de hoje. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o que e como estudar, né? É isso que está posto, e aí o que está posto no edital, principalmente. Então, a primeira tarefa de vocês como alunos que estão se preparando para o vestibular da Univesp é pensar como estudar o processo de redação, né? E lembrando do que eu falei lá na primeira aula, na aula inaugural, a aula de redação, ela requer principalmente que vocês tenham repertório, né? Então, a dificuldade também da conversa dessa noite é isso, né? Eu não vou aqui, obviamente, a gente vai tratar de alguns pontos importantes, mas o repertório depende bastante também da leitura que o aluno faz, das atualizações que ele faz, e, enfim, depende bastante de vocês, né? Mas eu me disponibilizo a partir de hoje, né? A estar junto com vocês. Eu vou propor mais no finalzinho dessa conversa. A gente vai ficar cerca de 2 horas juntos, né? Falando, conversando e trocando ideias. Eu vou propor algumas tarefas para que vocês façam e me coloco à disposição. Sou coordenadora aqui do Polo Inácio Monteiro e me coloco à disposição para ajudá-los nessa tarefa de escrever, né? E de ampliar os repertórios a partir de estudos. E aí a gente vai ver como fazer isso. Então, a primeira coisa é a gente pensar que a Univesp vai solicitar de vocês um texto dissertativo argumentativo. Então, vocês não vão ter surpresa nesse sentido, né? Já está posto
no edital que a prova de redação ela vai ser avaliada a partir de um texto descritivo, né, dissertativo e argumentativo. Então, o que seria esse texto, né? Aí eu preparei aqui para vocês, dizendo que é um tipo textual que consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos, de opiniões e explicações fundamentadas. Ah, Juliana, mas como é que eu vou fundamentar os meus argumentos? Como é que eu vou ter opinião sobre um tema que geralmente é polêmico? Mais para frente a gente vai ver como é que eles cobram. E geralmente não são subjetivos, eles são polêmicos mesmo. E aí, como que eu faço para defender esses meus argumentos de forma fundamentada? Por isso que eu retomo a dica de que não adianta a gente saber da estrutura do texto dissertativo argumentativo se a gente não tem propriedade do que vai falar, né? E outra dica é assim, a primeira coisa que vocês têm que fazer é acreditar na tese que vocês vão defender, né? Então, se a VUNESP coloca lá uma temática, por exemplo, sobre o aborto, e aí vocês podem defender que é contra, e aí buscar argumentos para defender essa posição, e pode ter alunos também que coloquem que são favoráveis a essa questão. E aí vai ter que ter bons argumentos para defender essa hipótese, né? Então, aqui não se trata de vocês defenderem um ponto de vista que o leitor quer, mas é o ponto de vista que vocês acreditam, né? E aí fica mais fácil para vocês elencarem os argumentos e defendê-los, né? Eu vi aqui no chat, tem uma pergunta dizendo tem uma pergunta aqui, ó, Juliana, quais os possíveis temas, por favor? Isso a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, inclusive eu fiz um apanhado de temas das últimas provas da VUNESP, não só a VUNESP, mas em outros momentos foram outras bancas, e aí eu fiz esse apanhado, né? E vocês vão daqui a pouquinho saber. E aí eu respondo, eu volto nesse ponto, tá? Então, na sequência, a gente vai entender como que eu vou preparar essa redação, né? Então, eu tenho aqui, eu vou passar bem devagarzinho e quem tiver um caderninho e quiser ir anotando, eu acho que são pontos muito importantes e dicas também importantes que talvez ajude vocês aí a organizar direitinho essa redação, tá? Então, esse esqueleto, a gente pode pensar nele assim, na seguinte situação, né? Eu estou lá fazendo a prova da Univesp, eu sei que tem 56 questões e tem a prova de redação. E aí, mais ou menos, vocês têm que calcular uns 40 minutos para desenvolver essa redação, né? É importante que vocês treinem bastante em casa. E aí vocês vão pensando nesse esqueleto, né? A sugestão que eu dei na aula inaugural foi exatamente isso. Vocês peguem a prova, vai ter lá 56 questões das quais vocês vão estar bastante ocupados, né? Fazendo, desenvolvendo, afinal de contas são diferentes matérias. E aí vão pensando no tema principal da redação, né? Então, por isso é importante que vocês, assim que pegar a prova, já dá uma olhadinha lá em qual o tema que vão exigir de vocês, que vocês desenvolvam. E aí, à medida que vocês vão fazendo a prova, entre uma questão e outra, vai vindo alguns argumentos, vocês vão lembrando, eu já li uma notícia que talvez aborde dessa questão dessa forma, não, eu posso ir para aquele caminho, não, e nesse eu fico mais seguro, mais à vontade. Então, é importante que vocês tenham essa aproximação com o tema de forma bastante rápida, né? Apesar de terem aí bastante tempo para a execução da prova, a prova de redação requer um tempo mínimo que eu sugiro de uns 40 minutos, tá bom?
Então, vocês pensem aí em como organizar esse tempo aí de 40 minutos dentro desse esqueleto aqui que eu estou propondo para vocês. Que seria o parágrafo introdutório, né? E aí, nesse parágrafo introdutório, o que vai ter que conter? O objetivo do texto, né? Vocês já vão logo dizer para que veio, né? O que vocês acham sobre esse tema. Na sequência, vocês vão ter 2 parágrafos de desenvolvimento, né? Então, os objetivos dos parágrafos de desenvolvimento vão ser assim: por que eu acho isso? E vou elencar quais os argumentos que vai fazer parte dessa minha ideia, dessa minha primeira ideia. Porque no segundo parágrafo, espera-se que vocês desenvolvam a segunda ideia de forma mais aprofundada. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, de forma mais detalhada. E no terceiro parágrafo, vocês vão fazer a conclusão, né? Que seria o quê? A retomada dos objetivos do texto e dos parágrafos, né? Sempre retomando principalmente a tese principal, que vai estar lá no primeiro parágrafo. Vocês vão dizer para que veio logo no primeiro parágrafo, né? Então, o esqueleto de um texto argumentativo, na verdade, ele vai exigir que vocês desenvolvam exatamente isso aí. É o tema, a estrutura, né, que prevê aí a introdução, desenvolvimento e a conclusão, e a expressão, que seria os usos da coerência, coesão, e os usos criativos e objetivo da norma culta padrão da língua portuguesa. Então, é importante vocês terem isso no radar, né? Que os eixos que eles vão cobrar para poder avaliar a redação de vocês, ela circunstancia essas 3 etapas: o tema, a estrutura e a expressão. Ou seja, se vocês não fugiram do tema, se vocês fizeram a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, e se vocês fizeram o bom uso da norma culta e redigiram o texto com objetividade, se vocês fizeram o uso da norma culta padrão da língua portuguesa e deixar o texto ali da forma mais clara e objetiva possível para defender a ideia de vocês. Então, é o que eu falei, no primeiro parágrafo, no introdutório, é onde eu vou esclarecer para o meu corretor, né, para o leitor da minha redação, qual é o objetivo principal do meu texto, né, o que eu acho e eu penso sobre esse tema que está sendo exigido de mim de forma clara, coesa e objetiva. No segundo parágrafo, eu vou desenvolver as minhas ideias sobre o tema, né, que serão divididas em 2 etapas. Na primeira, eu penso sobre o assunto de forma bastante contextualizada e apresento para esse corretor essa forma contextualizada. No segundo desenvolvimento, que seria o terceiro parágrafo, isso é uma sugestão de esqueleto, tá, gente? Fiquem à vontade, porque tem gente que prefere fazer um desenvolvimento único, e aí tem a introdução, desenvolvimento um pouco maior e conclui o texto. Lembrando que vocês vão ter que desenvolver essa redação com mais de 15 linhas, né? Preferencialmente acima de 20, entre 20 a 30, tá bom? Então, é importante que isso fique claro, essa regra está posta no edital, então é importante que vocês se atentem a isso. E no terceiro parágrafo, né, se você vai optar por fazer os 2 desenvolvimentos, no terceiro parágrafo você vai pensar sobre o assunto de uma forma mais contextualizada, né? Vai pegar aí todo o arcabouço cultural que você tem e vai desenvolver um pouco melhor esse tema, esse assunto, a partir das informações que você tem sobre ele, né, de forma contextualizada. Pode recorrer a diferentes áreas do conhecimento, pode citar um filósofo, pode citar um literato, pode citar uma obra de arte, pode fazer referência a uma música, e aí vocês vão trazendo aí todo o arcabouço cultural que vocês têm
e o conhecimento sobre o assunto de forma contextualizada. A gente vai ver mais para frente também como é que isso se dá na redação. No terceiro parágrafo, no terceiro momento, né, seria, então, o da conclusão, que seria o quarto parágrafo, como sugestão aqui desse esqueleto, né? E aí, na conclusão, não é o momento de você utilizar mais nenhum repertório, é o momento de vocês encerrar a sua ideia, né? Retoma a sua tese, os seus argumentos, né, que fundamentaram ela, e aí você retoma os objetivos principais do texto, né, que está lá no primeiro parágrafo, os objetivos iniciais, na verdade. E aí você faz o parágrafo de conclusão retomando a sua tese. Mais para frente a gente vai avaliar uma redação que eu fiz para vocês com bastante carinho, e antes de fazer e de redigir essa redação, para explicar esse passo a passo para vocês, eu estudei. Né? Eu estudei bastante sobre uma temática que eu tenho me debruçado nesses últimos tempos, bastante necessária para que todos se apropriem. Né? E aí, mais para o final, eu vou dar uma dica aqui do que vocês podem ler relacionado sobre essa temática. E aí eu acho que é uma discussão que não é para preparar, que não é só para o preparatório da Univesp, mas é também para a vida, né? Para a gente viver em sociedade da melhor forma possível, e aí vocês vão entender do que eu estou falando mais para frente. Então, vocês nunca podem perder de vista, né, a partir desse esqueleto, o tema de vocês, né? Vocês não podem fugir dele de forma alguma. E aí a gente vai mais para frente também discutir a diferença entre o tema e o assunto. É importante que vocês investiguem, consiga logo de cara identificar qual é o tema, que o tema está posto, vai estar lá como tema principal da redação. E aí é importante que vocês façam um exercício, principalmente para ajudar na seleção dos argumentos, que vocês pensem sobre o assunto. Qual é o assunto que aquele tema está relacionado? E aí o assunto, geralmente, ele é uma questão mais ampla, né? A gente vai ver também mais para frente. Estou prometendo um monte de coisa mais para frente, mas eu juro que eu vou cumprir. Então, é importante que vocês não fujam do tema, tá bom? Então, a gente vai agora ver os exemplos anteriores da prova de redação, que eu falei. Isso daqui eu já trabalhei com vocês um pouquinho, né? Que é o texto dissertativo argumentativo, como ele se constrói e como a Univesp vai fazer a avaliação deles, os critérios de avaliação, né? O tema é um dos primeiros critérios que eles avaliam. Eu vou dividir depois com vocês quais foram os critérios que a VUNESP analisou da prova da Univesp o ano passado, tá? Então, eu vou dividir um PDF e aí lá vocês vão poder consultar como que a Univesp avaliou o tema, a estrutura e a expressão, e o que é cada uma dessas questões. Né? Então, no PDF vocês vão receber lá pelo grupo, eu vou compartilhar e as meninas, as coordenadoras e coordenadores que auxiliam vão compartilhar com vocês. Então, é importante ter isso no radar, né? Que o tema é a primeira coisa que a Univesp vai avaliar, e vai avaliar principalmente se teve fuga completa ou parcial do tema. Então, não adianta fugir, vocês têm que lembrar que vocês estão fazendo uma discussão e vocês têm que ser fiel a essa discussão. Não adianta estar falando do aborto e querer discutir o meio ambiente, por exemplo, que são coisas muito diferentes. A não ser que você tenha bastante criatividade, bastante argumentos para que você consiga fazer essa junção de temas, de temáticas, né? De assuntos. E aí vai ficar a critério da criatividade e do potencial de vocês. Potencial principalmente cultural para poder fazer aí a aproximação entre esses dois temas tão diversos.
E aí eu não sugiro que vocês corram esse risco. Então, atentem-se bastante ao tema, né? Para que não tenha a fuga completa ou parcial, porque é uma das questões que zera na prova, está lá no critério de avaliação da Univesp. Então, não incorram nesse erro, né? A estrutura, que é a parte principal da redação, que eu falei no slide anterior, que trata sobre o esqueleto, né? De como você vai desenvolver a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? E aí sugere-se que para introdução você já... Sugere-se não. Eu diria que para uma boa estrutura de redação é importante que você já deixe claro o tema e o seu posicionamento sobre aquele tema. Desenvolve a partir de 2 argumentos, o primeiro e o segundo, e no final você conclui, né? E expressão são aspectos referentes à coesão textual, né? E aí eles vão avaliar o domínio que você tem da norma padrão da língua portuguesa, vai avaliar a coesão, né? Se você utiliza os recursos coesivos da língua, né? Que seria anáfora, catáfora, que são antecipações e retomadas, e aí são questões mais relacionadas a gramáticas, que eu sugiro que vocês também deem uma estudada, porque isso vai auxiliar não só na prova de redação, mas vai auxiliar também nas questões de português, né? E aí vocês vão ter, então, os critérios de avaliação da Univesp a partir desses três eixos, tá? E aí, com vocês, eu vou trabalhar hoje principalmente a estrutura, né? A gente vai conversar bastante sobre o tema, vamos conversar bastante sobre a estrutura e a expressão, que seria as questões de coesão, coerência. Eu sugiro que vocês estudem, não só para a prova de redação, mas que também ajuda aí, né? Porque vai tratar de conjunções, vai tratar de substituições, vai tratar aí da criatividade, da objetividade que você vai ter e da clareza que você vai dar para o seu corretor. Então, é uma coisa que depende aí bastante de vocês e de estudo, enfim. Né? É importante que vocês tenham a redação no radar e que fique claro para vocês que o processo de escrita ele é um processo que ele é lento mesmo, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade de escrever e é só escrevendo que a gente vai vencer essas barreiras e que à medida que a gente vai treinando e vai escrevendo, a gente vai ficando cada vez mais apropriado com relação não só à estrutura do texto, mas também com relação às questões da língua, né? Da língua portuguesa. E também mais apropriado dos temas, porque vocês vão ter que ler para subsidiar a criatividade de vocês. Vocês vão pôr no papel e vão pensar, puxa, mas sobre esse tema relacionado ao meio ambiente, desmatamento, eu não tenho apropriação dessa discussão. E aí vai exigir que vocês façam leituras de diferentes artigos, né? E aí eu sugiro que vocês, no final, eu vou sugerir algumas leituras interessantes, e saber onde procurar, né? A fonte das nossas informações ela é bastante importante. Então, mais para frente eu também vou tratar um pouquinho disso, tá? Então, na sequência, a gente vai agora pensar como que esse tema se apresenta, né? Como que a gente precisa sacar esse tema e fazer as aproximações, selecionar os argumentos para que dê conta aí da nossa redação. Então, o tema, o próprio nome já diz, né? Ele diz respeito a um recorte do assunto, de um assunto específico, ou seja, trata-se da delimitação, né? No vestibular da Univesp, vocês deverão escrever um tema recortado a partir da perspectiva específica. Parece difícil isso que eu estou lendo, né? Mas daqui a pouco vocês vão aqui, é bem fácil. Então, não adianta discorrer sobre uma ideia central e ignorar o tema apresentado, né? E aí eu já vou falar para vocês o que seria esse erro, né? De vocês
darem bastante atenção à ideia central e esquecer do tema que foi recortado pela própria proposta de redação, ou seja, pela própria VUNESP, né? Então, uma coisa importante, embora não esteja nos critérios de avaliação da Univesp, em relação ao tema, é o assunto, né? O assunto da redação. E aí, mais para frente, na sequência, eu vou fazer um exercício com vocês para a gente poder diferenciar o tema do assunto, né? O que é o assunto dentro de uma redação, né? E aí tem aqui uma dica, né? Que o assunto é uma redação, de uma redação ele é amplo e pode ser desdobrado em vários temas. Então, por exemplo, se o tema da redação da Univesp for o aumento dos incêndios das matas brasileiras, né? Você não deve escrever sobre o meio ambiente de uma forma geral nessa proposta, ou sobre os focos de incêndio em outros países do mundo, né? Porque senão, nesse caso, você vai considerar dois aspectos: o aumento dos incêndios e as matas brasileiras. É essa a proposta que a VUNESP daria, né, nesse tema específico, o aumento dos incêndios nas matas brasileiras. Então, você de jeito nenhum vai falar os focos dos incêndios em outros países do mundo, né? Até pode, mas é o que eu falei, vai depender da sua criatividade. E você pode colocar isso como um argumento geral, mas nunca como um argumento específico. Você vai ter que encerrar a sua redação falando sobre o aumento dos incêndios das matas brasileiras, né? Então, a gente tem que se atentar a essas questões para que não se perca do tema, né? No assunto, embora não conste como um ponto de vista, né, da avaliação, não é um ponto que a VUNESP vai pedir, mas é importante destacar assim, que vocês têm que ter bastante atenção nisso, porque é a partir da aproximação com o assunto que vocês vão deixar claros os argumentos de vocês sobre aquele tema, né? Então, o assunto ele é importante porque ele geralmente ele vai ser o tema, vai ser o assunto amplo, né? E que pode ser desdobrado em vários temas. E aí vocês têm que perceber qual é o recorte que a Univesp deu, a VUNESP deu para aquele tema, como proposta, né? Então, por exemplo, o assunto ele tem assim temas genéricos, né? E aí ele pode ter, por exemplo, cidadania, ecologia, terrorismo, que mais? Enfim, vários assuntos, né? Povos originários, Jô. Tá bem, até temática do Enem, né? Povos originários. Boa. Povos originários, exatamente. Então, assim, pode ter um assunto mais amplo. E aí, por exemplo, dentro dessa perspectiva, e aí a gente pode usar o exemplo que a Flávia deu, os povos originários. Por exemplo, a gente está tendo agora uma discussão sobre o Dia dos Povos Indígenas, né? Que eu acho bastante relevante e coerente, porque se a gente faz uma revisão da nossa história, tem vários aspectos dela que a gente precisa rever e cuidar, né? Então, o Dia do Índio ele foi recentemente mudado para o Dia dos Povos Indígenas. Dos povos indígenas, me corrijam se eu estiver errada. Povos Então, originários. Dos povos originários? Também indígenas, verdade. Como? É o que eu falei, que a gente ficou na cabeça povos originários, mas acho que foi como povos indígenas. Isso. Foi mudado para o Dia dos Povos Indígenas. Inclusive foi ontem. Isso, Dia dos Povos Indígenas. Inclusive foi ontem, 19/4. Isso, perfeito, exatamente Desculpa isso. a confusão minha. Oi, Robson, você confundiu?
Eu confundi, é que a gente sempre chama de povos originários, aí eu fiquei na cabeça como se tivesse mudado para o dia de povos originários. Desculpa. Sim, um dia a gente chega lá, quem sabe, né? Então, são essas discussões que é importante que a gente esteja atento para escrever um bom tema de redação, né? Para que a gente pense nesse assunto mais amplo e como que é essa proposta do tema a partir de um recorte específico, né? Que daí vai estar posto. A gente não pode, por exemplo, pode ser que eles vão pensar o Dia dos Povos Indígenas dentro de uma perspectiva da escolarização das crianças, por exemplo, né? Ou dentro do espaço escolar, enfim. Ou pode ser que eles vá pensar como uma proposta de tema os povos indígenas a partir do meio ambiente, direito à terra, demarcação de terras. Então, é importante que a gente tenha propriedade sobre esses assuntos mais amplos, ou seja, de educação, de meio ambiente, para que a gente, quando o tema for colocado, ou seja, o recorte, a gente tenha propriedade para falar dele dessa forma mais ampliada, né? Então é importante, por isso que eu quis trazer essa diferença para vocês aqui nesse slide entre o que é o tema de uma redação e a importância que a gente tem que dar para o assunto. Por isso que eu propus para vocês. A Dilamar colocou aí, ó, hoje faz 20 anos da Lei 10.639, Lei do Ensino de Cultura e História dos Povos Afro-Brasileiros. Muito bom. E é importante, inclusive, que vocês leiam, inclusive leis, né? A lei do deficiente, a lei dos povos originários ou da cultura, da história dos povos afro-brasileiros, a lei do deficiente, enfim, é importante que vocês estejam antenados aos diferentes assuntos, principalmente os assuntos mais polêmicos que circundam aí os nossos dias a dias, a nossa sociedade em geral. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma coisa para a gente propor antes de ir para o próximo slide, que também vai tratar do tema, né? Só queria perguntar, então, antes da gente avançar, se ficou claro, então, essa diferença entre o tema e o assunto. O que é o tema, que é o recorte, e o que é o assunto. Ficou claro para vocês? Pessoal, estão sinalizando aqui, Ju, que sim, dando joinha, batendo palma, também no chat, sim. Ah, bacana. Legal. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer falha na minha fala, vocês, por favor, sinalizem que eu retomo, corrijo e a gente está aqui nesse processo de aprendizado juntos, né? É a primeira vez que eu dou aula de redação, mas para mim é um desafio que está sendo muito bom, porque eu retomo aí uma parte do meu processo formativo, né? Eu me propus a fazer isso com vocês porque fez parte da minha formação, e a minha formação ela foi toda em escola pública, e eu acho justo a gente retomar sempre que a gente puder esses conhecimentos que a gente tem e compartilhar para as pessoas que também veem aí a possibilidade, a partir dos estudos, melhorar de profissão, melhorar a vida e acreditar nos estudos, né? Eu sou fruto de escola pública, eu esqueci de falar no início da minha fala, né? Eu sou da periferia de Mogi das Cruzes, uma cidade aqui próxima, todos os meus anos de escolarização foram na escola pública, com as dificuldades que a gente tinha, né, de muitas ausências de professor, falta de aulas, mas nem por isso eu deixei de seguir e trilhar esse caminho. E fui muito feliz, né, nessa minha empreitada, né? Eu fiz Cefam, fiz magistério, na sequência fiz letras, também com bolsa de estudo 100% integral.
na PUC São Paulo. Na sequência, eu fui para uma universidade pública estudar pedagogia. Depois, eu fui para uma universidade pública estudar mestrado. Depois, eu fui numa universidade pública estudar doutorado. Então, eu acho que eu tenho aí mais do que obrigação de me propor a dividir minimamente o conhecimento de algum aspecto que eu tenho, que eu trago na vida, e faço isso com muito carinho. E peço desculpas se tiver alguma coisa que vocês não estão entendendo da minha fala, e tenho a humildade de retomar, se necessário. Tá bom? Então, fiquem à vontade para perguntar, para apontar, aqui é um diálogo, e eu confio muito nessa educação dialógica, né? Entre esse processo de ensino e aprendizado. Então, vamos lá. Então, para vocês ficou claro o que é o tema e a importância de vocês entenderem o assunto, né? Na sequência, eu proponho aqui, então, uma atividade para que vocês reflitam sobre a diferença entre o tema e o assunto. E aí, acabou ficando como tópicos aqui, mas vocês podem fazer a leitura, que aqui temos de 1 a 9, tem 9, ó. 1, racismo de desigualdade racial, crise mundial e econômica, cultura do cancelamento, trabalhadores invisíveis, saúde mental pós-pandemia, valorização do SUS, evasão escolar e educação domiciliar, impacto e combate das fake news, dificuldade da universalização do saneamento básico no Brasil. Então, são 9 tópicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso. Quando eu salvei, virou pontos, mas estava como... E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão relacionar aqui. Por exemplo, o racismo e desigualdade social, ele diz respeito ao quê? É uma questão mais ampla. É um assunto que é da política, dos direitos humanos, do meio ambiente, da saúde. E aí eu peço a gentileza de vocês considerarem, então, aqui esses pontinhos como números, tá bom? E aí me respondam aqui no chat como é que vocês pensam a solução desse conflito entre tema e assunto. É o ponto 4 e o ponto 6, por exemplo, estou chutando aqui. É o ponto 2 só, né? E aí fica a dica, tem alguns temas, e aí eu já estou dando a resposta do que eu perguntei, que contém diferentes assuntos, tá? Bacana, que bom que esse quadro tenha ajudado a esclarecer sobre a redação, né? Eu espero que tudo que eu trouxe aqui, o esqueleto, enfim, ajude vocês a pensar um pouco por onde caminhar, o que vocês precisam estudar, né? Então, eu trouxe alguns temas, que são temas polêmicos e temas sociais, às vezes não só polêmicos, mas que são temas que muito possivelmente pode estarem aí circunscritos ao pedido da solicitação de redação que a VUNESP fará para vocês, tá bom? E aí, respondendo aquela pergunta inicial de se eu sei o que a Univesp vai pedir, a VUNESP, perdão, vai pedir para a prova da Univesp, não, eu não sei, mas a gente tem mais ou menos uma noção de que são grandes temas, né? São grandes temas e principalmente são temas polêmicos, tá? Agora, o próximo quadro, a gente vai discutir um pouquinho os temas anteriores, né? E aí eu também queria propor para vocês esse exercício, né? O primeiro deles saiu aqui branquinho. Mas aqui está um estudo que eu fiz, que eu preparei para vocês com bastante carinho, e aí eu acho que é importante vocês também prestarem atenção nesse quadro, porque ele diz muito sobre como a VUNESP e a Univesp, principalmente, cobram as questões e temas de redação, tá? Então, eu fiz uma busca exaustiva nos últimos vestibulares,
que ainda alguns nem eram organizados pela VUNESP, mas que para tentar trazer para vocês de que forma que a Univesp cobre os temas de redação, tá? E aí aqui, desculpa porque no slide ficou branquinho, né? E aí eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas a primeira prova em 2017 foi organizada pela Banca FAT. E aí ela trazia como um tema infelicidade nas redes sociais. Claro que sempre tem um tema, tem textos de apoio para a redação. E aí, nesse ano aqui de 2017, eles trouxeram uma crônica que dizia: desconfie de quem é feliz demais nas redes sociais. Então, infelicidade nas redes sociais diz respeito ao quê? Que tema mais amplo? Vocês acham que, e concordam que seria em relação à internet, a comportamento? Quais são as sugestões que vocês dão aí? Internet, comportamento, saúde, comportamento, isso. Internet e saúde mental. Internet, comportamento. Internet, comportamento, isso. Diz respeito principalmente a viver uma vida que não condiz à realidade. Exatamente. Então, assim, a infelicidade nas redes sociais, ela denota um tipo de comportamento social, né? E aí a gente vai discutir como isso se dá, né? Os diferentes comportamentos, o que leva, enfim, aí vocês vão pegar aí os argumentos necessários para pensar em como vocês vão discutir esse tema. Né, infelicidade nas redes sociais, delimitando o assunto, né, que seria aí principalmente questões de internet e comportamento, como vocês mesmo falaram. Então, tá vendo como é importante a gente pensar no assunto? A gente enquadra o tema e pensa no assunto, e a partir do assunto a gente consegue ter mais mecanismos para poder articular os nossos argumentos e defender a nossa tese a partir disso, tá bom? Então, era um pouco isso que eu queria trazer nesse slide, mais ou menos parecido com o exercício anterior, né? Em 2018, quem organizou a prova foi a VUNESP também, né? E a partir de 2018, ela só voltou a organizar em 2021. É que ficou aqui branquinho para vocês, tá apagado, peço desculpas. Acredito que muitas vezes algumas pessoas só querem se resguardar e deixar mais guardado sua verdade da vida pessoal. É uma opinião, Raquel. É uma opinião e aí é legal, porque você pode sustentar essa sua opinião a partir disso, né? A partir dessa sua ideia. Então, em 2018, a VUNESP pergunta, né? Foi uma pergunta. Petições online são formas eficazes de ativismo? E aí o interessante é, o que é uma petição, né? Vocês sabem o que é uma petição? Às vezes tem perguntas que são difíceis, né? Mas vocês sabem o que é ativismo, por exemplo? E sabendo do que é ativismo, dá para a gente mais ou menos imaginar o que seria uma petição? Né? Tem gente que falou que não sabe o que é uma petição. E aí, como é que você faz uma prova de redação com essa pergunta? Petições online são formas eficazes de ativismo? E aí é importante que você saiba, né, que o conceito de petição online, em termos legais, é basicamente um instrumento jurídico que visa obter uma decisão favorável de um juiz diante alguma causa pretendida. E por isso aqui o termo ativismo,
né? Então, você tem que saber dessas duas coisas, do que é ativismo e do que é petição, né? E quais são os instrumentos online que a gente tem, né? A única diferença entre uma petição tradicional é que ela é feita de modo digital, né? A online ela é feita de modo, antigamente era de modo tradicional. De modo tradicional você tinha que ser representado por alguém que tivesse condições de escrever um instrumento jurídico. E agora não, você pode submeter uma petição online, que também é um instrumento jurídico, e requerer aí uma devolutiva, né? Então, tá vendo como é importante a gente também pensar no tema a partir das propostas que ele nos impõe. Deixa eu ver aqui o chat. Defender uma causa, pessoas que defendem uma causa, ativismo é defender uma causa. Perfeito. Então, às vezes você não sabe o que é uma petição, mas você sabe o que é um ativismo, né? E aí, a partir disso, você vai construindo a sua redação e imaginando, usando a criatividade também para chegar aí num senso comum e dar conta de responder isso. Pensando sempre naquela estrutura de redação que eu falei. E não perdendo de vista que o mais importante no processo de escrita é vocês terem repertório. E como adquirir o repertório? Lendo e estudando, fazendo o que vocês estão fazendo agora, né? Então, vamos lá. Qual a importância da representatividade feminina nas artes e no mundo acadêmico? Né? Aqui está falando sobre representatividade feminina. Em 2019, eles cobraram esse tema. Será que pode cobrar agora, esse ano, de novo? Todos esses temas aqui que a gente está vendo? Pode ser que de outra forma, sim, né? Mas o importante desse quadro é para vocês visualizarem quais são e como eles cobram, quais são os temas e como eles cobram, tá? Então, por exemplo, já caiu questões de meio ambiente e sustentabilidade em 2019, né? A importância da representatividade feminina nas artes e no mundo, isso é muito importante, né? Porque a representatividade feminina, ela alimenta o bem-estar e a autoestima das mulheres, né? Por todos os âmbitos, não só na vida acadêmica, né, científica e nas artes, mas ela também é importante ser discutida, por exemplo, na política, por exemplo. E aí vocês podem ir argumentando a partir disso, né? Qual é a representatividade feminina, não só nas artes, no mundo acadêmico, e aí você tem mais propriedade para falar sobre a representatividade feminina na política. Para dizer, e aí vocês têm argumentos, dizer que ao longo dos anos esse cenário foi modificando, que é possível a gente ver, ainda que muito pouco, mas a gente percebe as mulheres na política cada vez mais avançando e que isso é muito positivo. Aí vocês vão trabalhando com os argumentos de vocês, né? Tema pode ser feminicídio, sim, empoderamento feminino, da Constituição, direitos de igualdade. Antigamente eram enviados abaixo-assinados e cartas aos vereadores e deputados. Algumas das petições foram montadas no rol de leis da Assembleia Constituinte. Perfeito. A Dilamar está colocando algumas questõezinhas aqui importantes para que vocês também reflitam sobre as petições online e as formas eficazes de ativismo, né? E outras ajudas aí que ela está dando. Tá ok, parou. Tá, então, pessoal, eu trouxe esse quadro aqui, eu acho que quem quiser tirar foto, fiquem à vontade, né? Se for possível, depois eu vou ver com a Flávia de compartilhar com vocês lá no Drive, porque eu acho que são dicas muito valiosas. Eu demorei um tanto para poder
localizar as provas antigas da Univesp, não é uma coisa que tá simples na internet. Talvez seria difícil vocês compilarem, fazer esse exercício. Então, está aí mastigadinho e eu acho que é importante, talvez, a partir disso, inclusive, vocês estudarem, né? Pegar o primeiro tema e desenvolver, pegar o segundo tema e desenvolver. Por exemplo, tem temas aqui que são iguais. Por exemplo, transformação digital no ensino básico brasileiro entre modernização e as desigualdades sociais. Esse é um tema que está muito próximo desse aqui, os 5 e 6, que foram temas solicitados em 2019, né? Perdão, é que aqui tá branquinho. Então, foram temas solicitados em 2021, né? Transformação digital no ensino brasileiro, entre a modernização e as desigualdades sociais, influenciadores digitais entre a publicidade e a necessidade de responsabilidade social. Por exemplo, a gente pode pensar aqui no Felipe Neto. Qual é a responsabilidade social? Eu lembro que tinha uma época que se discutia muito isso, né, na mídia. Qual é a responsabilidade social que o Felipe Neto tem no conteúdo que ele divulga, né? Principalmente no começo de carreira dele, que ele foi muito criticado, porque a grande maioria do público eram crianças e ele escorregava na fala, falava coisas que não eram pertinentes à idade das crianças, do qual era o público-alvo dele. Né? Então, é uma questão aí também do quantos esses influenciadores digitais eles têm responsabilidade social para adequar, por exemplo, o que eles falam ou o que eles fazem, o que eles produzem para o público-alvo deles, né? Então, é uma questão importante. Aí, o que eu queria que vocês identificassem? Em 2020, nesse quadro, em 2021, para o eixo de computação, eles pediram uma questão relacionada ao ensino básico brasileiro, né? E em 2001 também, eles fizeram 2 propostas de redação, mas só que para o eixo de licenciatura. Nessa época, eles não tinham ainda o eixo de negócios. Então, é possível, inclusive, que eles peçam um tema diferente, mais próximo, para cada um dos eixos, tá? E aí, o que é curioso nesse estudo aqui, nesse quadro que eu trouxe? Para o eixo de computação, eles pediram um tema relacionado ao assunto da educação básica. Né? E para o eixo de licenciatura, que é para a formação de professores, eles pediram um eixo que está relacionado à publicidade, ou seja, muito mais ligado à questão de computação, enfim, desse assunto mais amplo, do que a educação. Aí eu não sei se foi uma troca deles proposital ou se foi para quem quer entrar na licenciatura, pensar questões sobre internet, publicidade, etc. E o contrário também, né? Quem está no eixo de computação também pensar questões relacionadas à educação, tá? Então é só para vocês perceberem aí que tem esses desafios, né, que vocês vão ser logo no dia 28 colocados aí a pensar. Não é porque vocês estão no eixo de licenciatura que são coisas relacionadas à educação. Mas vocês podem levar o tema para esse assunto, desde que vocês tenham conhecimento e profundidade para seguir. Na sequência, a gente vai falar sobre... Aí aqui está o meu exercício, né? O exercício que eu trouxe aqui para vocês, né? Antes de eu falar sobre a minha redação e explicar um pouquinho passo a passo dela, eu gostaria de dizer que eu selecionei aqui, ó, o ponto 7, trabalhadores invisíveis
porque, apesar de essenciais, são ignorados pela sociedade. Então, a partir desse ponto, a gente vai seguir a aula trabalhando especificamente essa redação, tá? Que foi o texto que eu preparei para a gente dialogar aqui, para vocês verem como é que eu construí a minha redação respondendo esse tema do ano passado, né? Que está mais fresquinho, e aí vocês vão ver como vocês organizam a redação de vocês. E eu vou falar agora nesse ponto como que eu organizei a minha. Então, vamos lá, a pergunta era, obviamente, antes da pergunta, eu preciso esclarecer para vocês o seguinte, as provas, geralmente, elas têm têm textos de apoio, às vezes é um só, às vezes é uma crônica, às vezes é uma história em quadrinhos, às vezes é um enxerto de jornal, às vezes é um poema. São temas são textos para sensibilizar. E geralmente são mais que um, são 3. E aí, o que eu queria que vocês tivessem muito cuidado? De forma alguma, vocês podem pegar, obviamente, ideias, vocês vão ler para se aproximar do tema, etc. Mas, em hipótese alguma, vocês podem colocar lá partes do que está como texto de apoio na redação de vocês, tá bom? Vocês tentem mudar palavras, se vira nos 30, mas não façam isso, tá? Senão eu vou ficar bastante bravo com vocês. E então esses textos de apoio eles servem para o quê? Para introduzir a temática que eles querem que você reflita, né? E aí é uma tentação, por quê? Porque eles cercam o tema com muitas informações pertinentes e que você quer trazer para o seu texto. Você pode fazer isso, mas de uma forma mais criativa, tomando cuidado com as palavras, né? Se lá está de fato, você inventa e põe por isso, enfim, vocês vão vendo aí como que a criatividade de vocês vai funcionar, mas de forma alguma vocês queiram cair na tentação de copiar partes dos textos de apoio que eles vão colocar lá certamente para vocês, tá? Uma outra dúvida que bastante gente tem também nas provas de redação da Univesp é em relação ao título da redação, né? Lá, se vocês forem ler direitinho o edital, o título, em hipótese alguma, vai ser considerado. Então, independente, se vocês querem colocar um título já no tema que eles propõem, não tem problema, vocês podem começar com o título de vocês, mas esse título não vai ser considerado na correção da prova, não vai interferir, inclusive, no número de linhas utilizadas, tá bom? Então, tomem cuidado e atentem-se a isso, porque às vezes você põe lá um título que usa 2 linhas, e aí você conta como se fosse parte da sua redação e encerra o texto na linha 17, por exemplo. É um problema, tá? Então, atentem-se a isso. Trabalhadores invisíveis, a proposta, então, da redação do ano passado. Trabalhadores invisíveis porque, apesar de essenciais, são ignorados pela sociedade. E aí, uma dica que eu dou para vocês organizarem a redação de vocês. Transformem esse tema em algumas perguntas simples para vocês responderem. E lembrar sobre o que vocês estão discutindo ao longo do texto. Então, eu coloquei aqui uma outra forma de pensar essa pergunta. Por que os trabalhadores invisíveis, apesar de serem essenciais, são ignorados pela sociedade? Né? Então, é essa pergunta que ficava me martelando ao longo da composição da minha escrita. Ou uma outra possibilidade de pergunta. Por que existem trabalhadores invisíveis, apesar de serem essenciais? Né? Então, eu transformei a pergunta deles, obviamente respeitando o tema, porque a gente não pode fugir, em perguntas mais simples para que eu lembrasse ao longo da minha construção. Tá? Outra coisa que ajuda bastante é você pensar na estrutura do seu parágrafo, seja ele de introdução ou de desenvolvimento ou de conclusão. É importante que vocês tenham no radar sempre o tema. Então, tá lá, trabalhadores invisíveis.
pensar sempre na sequência um verbo e pensar nos complementos. Aqui tem um só e na sequência, no outro slide, tem um exemplo com 2, né? E aí você vai montar a partir disso a sua opinião, a sua tese. Então, eu coloquei aqui, ó, trabalhadores invisíveis sofrem pela discriminação racial. E aí foi esse o mote aí da minha escrita, tá? Eu aproximei, então, percebam, os trabalhadores invisíveis, eles, apesar de serem essenciais, são ignorados pela sociedade. E aí eu fiz a seguinte aproximação de temas: do trabalho e da questão étnico-racial, né? E aí, como assunto principal, a gente tem o trabalho, a gente não pode perder de vista isso, a discussão principal é o trabalho, mas quais são as consequências a partir do comportamento das pessoas, e a gente pode pensar nesse assunto, que traz para os trabalhadores, que aqui na redação eles chamam de invisíveis, tá? E aí na sequência tem o exemplo com 2 argumentos, né? Como que eu vou construir a minha ideia? Ficou errado esse slide aqui. Desconsidere esse N aqui, tá, gente? Desculpa. Erro de revisão. Então, aqui, você volta a afirmar sobre o tema. É importante que vocês construam frases, né? Trabalhadores invisíveis sofrem pela discriminação racial. Por quê? Aí esse seria o primeiro argumento, na medida em que sua maioria é negra. O meu segundo argumento é: no Brasil, o racismo estrutura a vida das pessoas. E aí, com essa ideia, com essa estruturinha, eu consigo organizar direitinho qual vai ser o meu ponto de partida. Então, percebam, eu organizei a pergunta, que para mim seria de uma forma mais fácil, porque existem trabalhadores invisíveis, apesar de serem essenciais, e eu procurei qual que seria a minha tese para eu defender essa pergunta. E aí eu aproximei esse tema a um assunto mais geral, que seria o racismo estrutural da nossa sociedade. Então, como que a gente vai pensar a introdução da nossa redação, né? Quais são os objetivos principais que ela precisa apresentar? Primeiro que eu preciso explicitar o tema, né? Para que eu venho e qual é o posicionamento que eu vou assumir diante desse tema. Então, é importante que na introdução eu me posicione, né? Ou seja, é na introdução que eu vou indicar para o leitor, né? Do que se trata, o meu posicionamento principalmente, né? Então, a introdução é a parte do texto que você vai mostrar o domínio que você tem do tema e conseguir fazer relações com diferentes áreas do conhecimento ou uma área do conhecimento, né? Mas sem aprofundar, porque é uma introdução. Mas você vai ter que dar conta de falar para que você veio, o que você defende, qual é o seu ponto de vista em relação a determinado assunto que está sendo pedido. Tá bom? Nesse caso, por exemplo, se a gente for analisar trabalhadores invisíveis, porque apesar de essenciais, eles são ignorados pela sociedade. Observem que o tema ele já contém uma problematização, né? Por que apesar de essencial, a sociedade ignora eles, né? Então, ele já tem um ponto de vista. E aí cabe você fazer o quê? Desenvolver uma resposta para essa pergunta, né? E elencar alguns argumentos para que isso aconteça, né? Então, eu terminei aqui, se a gente for ler, ó, sabe-se que o Brasil é um dos países que mais se concentra a população negra fora do continente africano.
né? Então, eu coloquei aqui uma ideia geral, sabe-se que no Brasil, eu não vou me comprometer e nem posso colocar. Eu sei que no Brasil isso não pode, está lá dentro das regras, né? O uso da primeira pessoa nem pensar. Então, sabe-se que o Brasil é um dos países que mais se concentra a população negra fora do continente africano. Então, eu já inicio a minha introdução com um dado, né? Já mostro para o meu leitor que eu tenho apropriação do que eu estou falando. Ao mesmo tempo, porém, atualmente a maioria desse contingente trabalha em empregos essenciais, mas que são socialmente invisíveis. E aí eu retomo a própria pergunta do tema, né? Tá lá, ó, trabalhadores invisíveis, tais como faxineiros, garis, entre outros serviços, né? Para concluir, eu vou retomar aqui, ó. Ao mesmo tempo, porém, atualmente a maioria desse contingente trabalha em empregos essenciais, mas que são socialmente invisíveis, tais como os faxineiros, garis, entre outros serviços. Isso se deve principalmente ao racismo estrutural. E aí é aqui que eu me coloco. É aqui que eu vou defender a minha tese e mostrar para que eu venho no texto, né? Qual é a aproximação que eu faço entre... E aí, gente, obviamente, depende da criatividade de vocês, não tem certo e não tem errado, tá? Eu coloquei isso porque é uma das temáticas que eu venho discutindo, que eu estou lendo, e aí eu fico à vontade de fazer essa aproximação. Então, assim, aqui de forma alguma é uma receita de bolo, é uma proposta para vocês irem pensando aí como que é possível articular a introdução e o que essa introdução tem que ter, como que ela se estrutura, tá bom? Então, é importante que eu diga isso também. Aqui não é nenhuma receita de bolo, é só uma proposta para vocês irem vendo aí como que a gente explicita esse tema e como que a gente logo de cara tem que colocar o nosso posicionamento a partir daquele tema e como que a gente vai defender, tá? Ju, eu acho importante ressaltar uma dúvida que a sua escrita, você usou a palavra racismo e gerou uma preocupação com os alunos, mas aonde entrou no tema? Você deixou claro que é aonde você iria defender sua tese, né? Eu acho que seria importante você comentar um pouquinho sobre isso, porque os alunos ficaram um pouco confusos e está super pertinente ao caso. Mas eu acho que era legal falar dessa temática. Você está defendendo o racismo, o aluno pode defender um outro tema. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso para ficar claro para eles, acho bacana. Claro, claro. É exatamente isso que eu mais ou menos expliquei agora mais para o finalzinho da minha fala, né? Eu vou voltar aqui para a gente ver direitinho. Ó, trabalhadores invisíveis, porque apesar de essenciais, são ignorados pela sociedade. E aí eu, Juliana, né, professora de vocês aqui nesse papel de professora de redação, eu quis defender a tese de que os trabalhadores invisíveis, pelo menos esse que a gente... E aí, no final da minha fala, vai ficar claro para vocês por que eu defendi essa tese e quais foram as fontes que eu fui procurar para defender essa tese e sustentar ela, né? Não estou dizendo que a minha redação vai ser nota 10, muito provavelmente não seria, mas para mostrar para vocês esse exercício. Eu, Juliana, percebo nos espaços públicos por onde eu ando que a maioria das pessoas que trabalham, por exemplo, no acesso às escolas, são negras. Eu percebo que quem limpa o chão das salas de aula, a maioria das pessoas são negras. E por que são trabalhadores invisíveis? Geralmente, quando as pessoas passam do lado, poucas vezes ou poucas pessoas cumprimentam, por exemplo, né? Quem faz, por exemplo, trabalhos de segurança no Brasil? Qual é a cor dessas pessoas, da grande maioria? Então, assim, não adianta a gente negar que o racismo está posto. O que a gente não pode é achar que não existe e que, né? E quais são essas pessoas que são ignoradas? A maior parte delas, né? É uma questão, sim, que eu, como professora, como propositora dessa escrita, resolvi caminhar por aí, né? Mas pode ser que para vocês seja perigoso, né?
Então, façam, como eu falei lá no começo, o que deixa vocês mais à vontade para discutir, tá? Então, eu escrevi aqui sobre o racismo estrutural porque é uma questão que está posta, né? Se a gente for pegar, por exemplo, esse manualzinho aqui, ó, pequeno manual antirracista, a gente vai ver por que que no Brasil a gente tem o racismo estrutural, né? E por que que quando a gente vai perceber as pessoas que estão limpando o chão da escola, a maioria delas são negras, né? E aí eu vou fazer vista grossa para isso? Para quê? Para perpetuar essa ideia? Enfim, são questões que aí a gente precisa de mais tempo para. Mas é isso, Degmar, eu não sei se ficou claro para os alunos, mas é uma opção que eu fiz, uma escolha que eu fiz para trilhar o caminho aí de por que que os trabalhadores são ignorados pela sociedade, né? E quem é invisível na nossa sociedade e por qual motivo? Então, foi essa reflexão que eu fui fazendo para fazer a minha escrita, tá bom? Inclusive, sugiro que vocês façam, sim, a leitura do edital, porque o edital tem muito claro lá o que que eles precisam, tá? O que que eles querem de vocês. A palavra tenho certeza é eficaz? Eu também não usaria, né? Eu evitaria de usar. Tenho certeza, é assim, né? Então, vamos seguir aqui. Então, a gente está só na introdução, a gente precisa seguir porque está acabando o meu tempo e eu falo devagar, né, demais. Peço desculpas, mas vamos seguir. Agora, a gente está ainda na questão da estrutura ainda. Percebe o movimento aqui que eu fiz, né? Eu fiz a escrita, então fiz a introdução e na sequência agora a gente vai falar sobre a estrutura ainda, mas a partir do ponto de vista do desenvolvimento, né? E o que que o desenvolvimento pede de mim, requer de mim? Argumentos para defender minha opinião, a minha tese. Então, eu faço a definição do conceito e elaboro a minha tese, né? Aí eu coloco lá. Segundo Silvio Almeida, racismo estrutural é todo um conjunto de práticas, processos sociais e regulações institucionais que se baseiam na discriminação entre os indivíduos em raças, engendrando os seres que comete e os que sofrem o racismo. Por isso, certos tipos de pessoas e empregos são vistos como ideais em detrimento de outros que são desprezados. Entenderam? Eu vou ler de novo. Segundo Silvio de Almeida, e aqui é importante porque eu uso uma autoridade, né? Eu trago para o meu texto um pensador, né? Silvio de Almeida, para quem não conhece, é um filósofo, jurista brasileiro. Inclusive, ele assumiu e aí os meus amigos vão me ajudar. Ele assumiu alguma secretaria. Eu não sei se é de direitos humanos, se eu não me engano. Então, ele que no Brasil inaugurou esse termo, né? Racismo estrutural. Então, segundo Silvio de Almeida, o racismo estrutural, não sei se inaugurou ou se é ele que aprofundou sobre esse conceito. É todo um conjunto de práticas, processos sociais e regulações institucionais que se baseiam na discriminação entre os indivíduos em raças, engendrando seres que cometem e os que sofrem o racismo, né? Então, nós temos que nos reconhecer dentro de uma estrutura racista de país, para a gente poder combater. E não é porque eu sou branca que eu não posso me apropriar dessa discussão e me engajar na luta dessa que não é minoria, e sim maioria. Cadê?
Ixi, eu voltei, fui. Tá. Por isso, certos tipos de pessoas e empregos são vistos como ideais em detrimento de outros que são desprezados. Então, aqui nesse meu primeiro argumento, nesse meu primeiro desenvolvimento, o que que eu trouxe? E o que que é importante que vocês prestem atenção? Eu trouxe uma autoridade, né? E trouxe um conceito, né? Para quê? Para subsidiar a minha defesa, né? Porque eu digo aqui, ó, que a partir do racismo estrutural, a gente tem as consequências dele. E as consequências é que alguns serviços são desprezados em detrimento de outros. Não é? E aí, num segundo ponto, que é aqui no meu segundo desenvolvimento, eu coloco os cargos de destaque, que daí eu vou explicar o meu primeiro desenvolvimento. Os cargos de destaque, como ser juiz, desembargador, empresário ou presidente, são associados sempre às pessoas brancas. Trabalhadores essenciais como faxineiros, trabalhos essenciais como faxina, coleta de lixo, segurança, por exemplo, são associados às pessoas negras e essas correlações não são gratuitas. Elas devem-se aos efeitos do racismo que organizam a sociedade brasileira atual. Então, vocês percebem que em todos os 2 parágrafos de desenvolvimento, eu reforcei a minha ideia inicial, que é a defesa de que é o que estava lá no comecinho, que isso se deve principalmente ao racismo estrutural, né? A invisibilidade de alguns trabalhadores, na minha opinião, Juliana, que construí essa redação para vocês, esse rascunho, para que vocês identifiquem como que se constrói a introdução, o desenvolvimento 1 e 2, se dá, né? E o quanto a gente tem que retomar sempre o nosso ponto de vista, a nossa defesa, e principalmente não fugir da temática, né? E aqui eu estou discutindo os trabalhadores essenciais. E aí eu separei eles. Quem são os trabalhadores essenciais e quais os tipos de pessoas que exercem essas profissões e por que elas são invisibilizadas. Então, o argumento, eu considero um argumento forte, né? E tive tranquilidade de trilhar a partir dessa perspectiva que é do efeito do racismo dentro da sociedade brasileira atual. Então, para concluir a minha estrutura de redação, eu coloquei aqui: dessa forma, é possível concluir que certos trabalhadores são considerados invisíveis na sociedade porque sofrem os efeitos do racismo estrutural, na medida em que são exercidas, por sua grande maioria, por pessoas negras. Então, tá vendo como eu concluo, retomando o meu ponto de vista, né? É uma redação que eu acho que tiraria mais que 5, né? Muito provavelmente. Por quê? Porque eu fui fazendo a liçãozinha de casa. Na introdução, eu coloco para que eu vim, né? Aqui, ó. Isso se deve principalmente ao racismo estrutural. Essa foi a ideia que eu defendi no meu texto, né? Por que os trabalhadores são invisíveis? Então, eu fui argumentando e elaborando o desenvolvimento da minha redação, citando autores. É importante que vocês citem música, autores, o que vocês fiquem à vontade, o que vocês acharem que para vocês é confortável e à vontade de escrever, escrevam, né? E aí fui a partir dele fundamentando, né, a minha ideia, concluí que
na medida em que os que são exercidos, por sua grande maioria, por pessoas negras. Né? É o racismo que estrutura a nossa sociedade. E aí eu fui... Quer dizer, gente, não é simples, né? Não é falar o racismo estrutura a nossa sociedade e tá tudo bem. Não é nada disso, né? É pensar o quanto os trabalhadores invisíveis sofrem por conta dessa possibilidade, tá? Deixa eu ver aqui, a gente vai então agora entrar numa outras formas de fazer a introdução para a nossa redação, tá? E aí, quais são as sugestões que eu dou? Vocês podem apresentar dados, vocês podem apresentar questões interrogativas, tipo, a Lei Maria da Penha, ela serve, quais são os dados para que se efetive, para que tenha se efetivado a Lei da Maria da Penha na sociedade? O feminicídio? Vocês podem se perguntar e na sequência responder. Isso pode ser também uma possibilidade de introdução, né? Porque daí vocês mostram a partir de perguntas e na resposta vocês sinalizam para que vocês veem, tá? Ou contestando definições, citações ou opiniões. Ou ainda, utilizando números. E aí eu pus aqui, e aí para a gente entrar em um outro tema, eu trouxe a sustentabilidade. Né? No mundo moderno, por exemplo, o mundo moderno caminha para a sua própria destruição, pois tem havido inúmeros conflitos internacionais e o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério equilíbrio ecológico. Então, aqui eu uso de dados amplamente divulgados, inúmeros conflitos internacionais, né, que a gente tem percebido nos últimos tempos em relação ao meio ambiente. É uma possibilidade também para a gente poder fazer a introdução. Na sequência, a gente tem aqui os critérios de avaliação da VUNESP. E aí eu quis trazer para vocês o que quisera na prova. Então, olha lá. Inclusive no documento que eu vou compartilhar, que a Flávia vai colocar no Drive, vai ter isso. Então, olha lá. Não aborda sequer os assuntos gerais da proposta. Vai zerar. Isso o tema. Se tiver fuga total do tema, ou parcial. Vai depender de quem analisa. Se for bonzinho, vai dar um ponto. A estrutura. Se foi a partir da fuga total, ou gênero, ou tipo textual previsto, né? Ou seja, desenvolve o texto integralmente na forma de outro tipo de texto. Então, hoje vocês conheceram aqui como que se estrutura um texto dissertativo argumentativo, que é o que está posto lá no edital. Vocês não vão chegar no dia da prova e escrever uma poesia, uma crônica, uma carta, uma narração, etc. Isso zera também, né? Obviamente. Que bom que vocês estão estudando e aí vocês sabem que não é assim a estrutura da redação argumentativa é um pouco do que a gente viu aqui nessa aula de hoje, né? Ela tem que ter uma introdução bem elaborada, ela não pode fugir do tema, ela tem que ter desenvolvimento de preferência 2, o primeiro você apresenta, no segundo você aprofunda, no tema você já mostra para o que vem, né, na introdução, e na conclusão você retoma alguns pontos e reforça a sua ideia inicial, né? Então não pode de jeito nenhum fazer um texto diferente dessa estrutura, tá? Carta, narração, poema, nem pensar. E por fim, se vocês errarem muito na ortografia, separação de sílaba, né, que seriam aqui a parte de coesão e modalidade que eles vão corrigir, tá? Acentuação, crase, pontuação. Se tiver muitos erros nesse sentido, eles vão tirar nota,
né? Ah, Juliana, se eu errar, por exemplo, a ortografia de uma palavra, ou se eu não separar a sílaba direito, a acentuação, isso vai me comprometer e eu vou tirar 0? Provavelmente não, mas se você trouxer todos esse conjunto de problemas na sua escrita, provavelmente sim, você vai zerar, tá bom? Até porque o texto não vai ficar legível. Essa questão de expressão que tem a ver com coesão, na verdade, e modalidade, ela é principalmente para sinalizar que vocês não podem escrever um texto truncado, né? Sem separação de sílaba adequada, com acentuação incoerente, ou ortografia das palavras, etc. Tá? Mas se acontecer um deslize ou outro, fiquem tranquilos. Tá? A redação continua sendo válida, desde que se respeite aquela estrutura estudada anteriormente. Gente, deixa eu pensar aqui. Eu trouxe aqui, são dicas, né, de como vocês podem concluir a sua redação. Como eu falei aqui, não tem receita pronta, mas tem algumas possibilidades. Então, você, por exemplo, você pode concluir usando essas sugestões aqui que eu dei, tá? Por tudo isso, levando-se em consideração esses aspectos, em vista dos argumentos apresentados, dado exposto dessa forma, tendo em vista os aspectos apresentados, levando em consideração o que foi observado, em virtude do que foi mencionado, por todos esses aspectos, enfim, são sugestõezinhas que vocês podem usar na conclusão de vocês, tá bom? Também pode se concluir assim, portanto, logo e então. Após a frase inicial, essas frases iniciais, pode-se continuar a conclusão com as seguintes frases. Portanto, percebe-se que, ou logo, entende-se que, ou então, vírgula, é imprescindível que, ou, portanto, é preciso que, logo, é necessário que, então, faça necessário que. Tá? São dicas simples, mas que compõem aí a lógica do esqueleto de como que tem que ser desenvolvidos os parágrafos. Isso serve para a conclusão principalmente, tá bom? E aí, aqui para frente, também tem uns exercícios que eu queria fazer com vocês, mas eu acho que não vai dar tempo. E aí fica, então, como dica e sugestão para que vocês, quando a gente subir esse material no Drive, vocês possam acompanhar, enfim, ler e fazer a estrutura de redação de vocês a partir desse material, tá bom? Mas aqui eu queria discutir também, chamar atenção, porque eu trouxe alguns exemplos de obras de arte, né, de como a gente pode usar, por exemplo, referências da literatura. Aí eu trouxe aqui o registro do quinhentismo, que remete principalmente à carta de Caminha. Então eu trouxe o Abapuru, que é a obra da Tarsila do Amaral. Isso também vocês podem lançar a mão na redação de vocês. Então são possibilidades diversas, né, da literatura, de filósofos, da arte, enfim, que vocês podem aí lançar a mão para compor. Música também, né? Eu trouxe aqui Diáspora da banda Tribalistas também, que vocês podem lançar a mão para poder subsidiar as ideias de vocês, enfim, a criatividade de cada um, tá bom? Depois vai ficar tudo lá disponível. Eu acho que é um material que eu fiz de uma forma bastante didática, né? E aí peço desculpas pelas falhas na comunicação e na demora também por ter entrado, mas eu acho que mais ou menos é isso. Aí o que eu queria propor antes da gente encerrar? Uma proposta de redação para que vocês façam e mandar, se quiserem mandar, obviamente, para mim, eu me disponibilizo a corrigir a redação de vocês e dar um feedback, tá? Vocês podem escolher ou essa temática, que foi aquela temática da aula inaugural que eu dei, como sugestão naquela ocasião, e aí eu retomo aqui, né?
porque faz tempo que a gente não conversa. Da aula inaugural até agora passaram-se bastante tempo e bastante aulas. E aí eu queria retomar um pouquinho aquele ponto que eu tinha discutido lá no começo, que é propor para vocês escreverem sobre a educação domiciliar, né? Que é uma modalidade de ensino em que os pais ou tutores responsáveis assumem o papel de professores dos filhos. Assim, o processo de aprendizagem dessas crianças é feito fora da escola, né? Fora de uma escola. Qual é a sua opinião sobre o referido assunto? Aí embaixo eu deixei o MEC, né? Um linkzinho para que vocês acessem e vejam essa discussão no MEC, lá no site do MEC, que está bem interessante, principalmente o que o governo atual fez como resposta a essa medida, né? E aí já fica a dica da contradição, e dos que defendem, e dos que são contra, e aí uma questão que é política também. Então, fica a dica de estudo para vocês, se quiserem se aventurar na escrita, não tenham medo, é difícil mesmo o começo, mas depois vocês, à medida que vão treinando, vocês vão conseguir aprimorar a escrita de vocês. Eu espero ter colaborado um pouquinho, né? Ter aclarado um pouco aí as demandas de redação, do que vocês vão ter pela frente no dia 28, né? Então, eu peço que quem quiser fazer esse exercício e mandar para que eu corrija, fica aqui o endereço do polo, né? O endereço não, o endereço de e-mail, do meu e-mail aqui do polo, e aí eu vou ter o prazer de corrigir e dar essa devolutiva para vocês, tá bom? Fiquem à vontade para fazer isso. E aqui, por fim, eu coloquei, então, algumas dicas de links que vocês podem acessar e também ajuda a perceber e a construir essa temática que eu trouxe na minha redação, né? E aí eu chamo a atenção aqui para os títulos que eu deixei coloridinho para defender a minha tese, né? E aí eu acho que vai bastante de encontro com o que eu discuti lá. E aí, para mostrar para vocês que foi baseado em referências, né? Referências principalmente de leitura desses sites, desses links, que eu sugiro que vocês leiam, né? E de algumas leituras que eu ando fazendo, umas um pouco mais aprofundada, que seria essa, para pensar a questão étnico-racial e racial no país. E aqui alguns exemplos do quanto essa questão do racismo precisa ser discutida na nossa sociedade, tá bom? Eu espero então ter ajudado e concluo a minha fala dizendo que o que a vida quer da gente é coragem. Então, bora, gente, bora estudar, porque a gente precisa ter coragem e garra para isso e para combater aí toda e qualquer dificuldade que a gente tenha enfrentado, seja individualmente ou coletivamente. Então, me disponibilizo para vocês e peço desculpas pela demora de ter entrado e um pouquinho alongada a aula. E peço não, né? Agradeço imensamente a Flávia e a todos os meus colegas, né, que estiveram comigo aqui, coordenadores de polo nessa noite e me ajudando nesse desafio, que foi um desafio enorme, mas acho que deu tudo certo. Tirando os meus erros, as falhas, deu tudo certo. Muito obrigada, pessoal. Estou disponível, então, para orientar, ajudá-los vocês nessa etapa de escrita. Ju, muito obrigada. A gente agradece essa noite, a disponibilidade, né? A gente sabe que para fazer uma aula assim, a gente requer de muito tempo antes para a organização. Então, obrigada pelo seu tempo. Falo em nome dos participantes, né? E aqui estão colocando a minha aula, foi ótimo, Pro, muito obrigada. O pessoal também já está preenchendo a nossa lista. Eu acho que esclareceu, sim, bastante coisa, trouxe uma luz também, né, para o pessoal que vai fazer a redação do vestibular, principalmente para quem já está um tempinho fora de aula. Acho que as dicas foram muito importantes, né, pessoal, porque a gente tem que estar ligado com os temas atuais, porque quando a gente vai fazer redação, ou até mesmo um concurso, uma dissertação, a gente tem que estar muito atento com o que está acontecendo. Então, fiquem atentos aos jornais, porque é daí, né, que muitas vezes tem a temática dessa redação. E aí, nessa temática da redação, a gente vai ter mais aulas, sim.
né? Então, nós teremos na próxima semana, no dia 24, a aula, tá bom? Sobre texto dissertativo, o que é e como fazer. No dia 26, nós teremos mais uma aula de literatura. No dia 27/4, a gente vai ter uma oficina de escrita com os critérios de avaliação da redação. Então, essas informações a gente vai colocar lá no grupo. Então, na próxima semana, a gente volta ainda com a temática da redação para vocês. Então, gostaria de agradecer todo mundo. Juliana, muito obrigada pelo tempo, pela disposição e disponibilidade. Juliana, como eu disse aqui no início, ela também é coordenadora da Unicel, Inácio Monteiro. Então, quem for ser aluna aí da Unicel Inácio Monteiro, olha a ótima professora que vocês vão ter e coordenadora de polo. Então, pessoal, obrigada pela participação de vocês nessa noite, né? Pré-véspera, né? Véspera aí de feriado. Então, muito obrigada pela participação de vocês. E lá no nosso canal já tem diversas aulas. Durante aqui, na nossa aula, eu vi algumas pessoas com dúvidas sobre a prova, redação, o edital. A gente tem uma aula lá, eu até coloquei aqui no chat, eu vou pôr no grupo de novo. A gente tem uma aula onde a gente explicou sobre isso, tá bom? Então, fiquem atentos, acompanhem o site da VUNESP, porque as informações para vocês, elas vão estar lá, e leiam o manual do candidato, porque vocês precisam saber até que se fizer a redação a lápis, pode zerar. Então, não se esqueçam disso. A Ju, acho que ela quer falar mais alguma coisinha. Eu quero só lembrar vocês que no dia 15, se eu não me engano, eu vou fazer também uma aula presencial aqui, já está no nosso calendário, e aí eu gostaria de convidar e reforçar os alunos que vai ser um prazer recebê-los aqui no Polo, então nós teremos 2 aulas. Na verdade, é um dia que a gente vai dividir para 2 disciplinas, português e inglês. Então, esse o recado. Pessoal, fiquem atentos lá no nosso grupo, tá bom? Porque as aulas que estão ocorrendo presenciais, elas terão vagas limitadas. A gente não consegue atender nos polos 400, 200 pessoas. Então, a gente vai colocar essas informações lá no grupo para vocês, porque essas aulas presenciais precisa que seja feita a inscrição, tá bom? Então, essas informações a gente vai colocar lá. Também vou colocar as informações que eu falei das aulas da próxima semana. E, para finalizar, muito obrigada e um até logo para vocês. Um ótimo descanso e aproveite o feriado para estudar, para sair na frente, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite para vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada aos meus parceiros, coordenadores e secretários acadêmicos nessa noite. Tchau, tchau. Tchau.